Que a paz do Senhor esteja com cada um de vós. Hoje a nossa liturgia da palavra vem nos apresentar Jesus diante daqueles homens que eram considerados importantes diante da sociedade, os sacerdotes, os doutores das leis, os anciãos, que eram muito respeitados por exatamente conhecer a palavra de Deus. E eles traziam consigo as leis, e essas leis eram obedecidas pela sociedade. Por isso, tinham muito respeito e as pessoas olhavam para eles como pessoas de ordem e prioridade, que mereciam o respeito exatamente porque tinham o conhecimento da palavra e sabiam repassar esse conhecimento para a sociedade. O problema é que, com o passar do tempo, essas pessoas passaram a se corromper exatamente com o desejo de se sentirem melhores e maiores. A própria sociedade dava a eles esse poder de se sentirem dessa forma. Porém, eles não souberam agir com simplicidade e com humildade diante desse poder que eles ganharam. É claro que quando nós temos o conhecimento da palavra de Deus, que nós temos essa capacidade de levar para as pessoas esse conhecimento, nós acabamos tendo autoridade sobre as pessoas. Essa autoridade acontece exatamente porque nós temos o conhecimento. E era por isso que os doutores das leis, os anciãos, os sacerdotes tinham essa autoridade sobre o povo. Mas um problema que eles carregavam com eles em relação a essa autoridade que eles tinham era exatamente a corrupção pelo desejo de poder. Todo aquele que serve a Deus, ele tem que compreender que a base sólida para servir a Deus com autoridade é a simplicidade e a humildade. Jesus, a todo momento, levou a palavra de Deus sem se corromper com o desejo de ter poder na sua vida. Quando as pessoas queriam glorificar Jesus, quando eles queriam exaltar Jesus e o colocar num pedestal como um homem importante, ele geralmente fugia das multidões. Ele saía dos lugares e ia para outros ambientes, outros locais, para não poder ser cultuado. Porque ele sempre disse que honras e louvores devem ser dadas ao Pai e não ao Filho. O Filho veio para cumprir um trabalho para Deus. Ele é, assim, um serviçal do Senhor, como todos nós somos. Mesmo ele sendo o Filho de Deus, ele se comportava com humildade de tal forma que não se vangloriava pelo fato de ser filho de Deus. E hoje nós convivemos na sociedade com pessoas que, pelo simples fato de serem filhos de pessoas importantes, costumam se vangloriar por isso. Às vezes perguntam: você sabe quem é meu pai? Você sabe quem é minha família? Para assim intimidar as pessoas com o poder que os seus pais têm na sociedade. E aqueles que servem a Deus e buscam viver a palavra de Deus jamais usarão essa autoridade para amedrontar as pessoas. E essa era outra corrupção que aqueles homens tinham naquela época. Apesar de terem autoridade sobre a sociedade, eles usavam a palavra de Deus para aterrorizar as pessoas. Nós temos que compreender que o nosso Deus não é um Deus que quer amedrontar as pessoas. O nosso Deus não é um Deus que quer aterrorizar as pessoas. Ele só quer nos mostrar o lado bom e o lado ruim das coisas. Aquele que serve as coisas ruins irá colher os frutos ruins. Isso não é terror algum. Nós compreendemos muito bem isso. Se você, às vezes, faz maldade com alguém, muitas vezes você irá colher a vingança com isso. Um exemplo que a gente pode dar: às vezes você vai lá e violenta uma pessoa. E naturalmente essa pessoa irá chamar os amigos dela para poder cometer vingança contra você. E irão atrás de você para te violentar. É isso que Cristo vem nos ensinar. Que se você faz o mal, você irá colher o mal. E que você deve naturalmente praticar o bem. Quando você ajuda o próximo, naturalmente você de certa forma fica devendo favor à pessoa. E assim a pessoa, quando você se apresenta diante dela numa situação que você precisa de ajuda, ela irá te ajudar exatamente pela condição na qual você foi uma pessoa boa na vida dela, por ajudá-la quando ela precisou.
e quando você precisar, naturalmente ela irá também te ajudar. Mas como somos livres, é claro que haverão pessoas que escolherão não te ajudar, mesmo você dando o seu melhor para ela. Porém, aí que faz a diferença. Aqueles que ajudam o próximo, após a morte nós teremos uma outra vida, a nossa vida espiritual. Ou servimos a Deus ou servimos a Satanás. Aquele que serve a Deus irá ter no seu cofrinho ali os depósitos das coisas boas que ele fez. E assim, se você praticou o bem até o último dia da sua vida, você irá para o reino dos céus. Se você praticou o mal até o último dia da sua vida, você estará com Satanás no inferno. Essa é a regra, essa é a lei das coisas que nós praticamos na nossa vida. Mas é claro que alguém que pratica o mal pode também se converter e ir para o bem. E aquele que pratica o bem também pode se converter e ir para o mal. Há vários caminhos que nós podemos escolher e percorrer para alcançarmos ou a morte ou a salvação. E é exatamente isso que Cristo vem nos ensinar. Hoje, no nosso contexto bíblico, Jesus, diante desses homens importantes, os apresenta uma situação na qual nós podemos notar muito bem isso, onde Jesus pergunta a eles, na verdade Jesus os apresenta uma história onde um filho, o pai o convida para poder ajudá-lo no seu trabalho e ele se recusa. Mesmo recusando, a gente sabe muito bem que quando as pessoas recusam, às vezes elas param para pensar, não, meu pai não merece que eu deixe ele trabalhar sozinho, eu vou lá ajudar ele, mesmo contra a minha vontade, eu vou lá ajudar, porque meu pai merece o meu esforço, a minha dedicação. E foi o que aconteceu. O pai convidou o filho não aceitou, mas depois pensou duas vezes e foi lá e ajudou o pai. E tem aquele que o pai foi convidá-lo para ajudá-lo no seu trabalho, o filho aceitou, falou que iria, mas não foi. Caso que muitas vezes acontece com cada um de nós. Muitas vezes nós somos convidados a praticar exatamente o amor de Deus na vida dos nossos irmãos e nós dizemos que iremos praticar. Vamos à missa, comungamos, falamos através das nossas orações que iremos praticar os mandamentos de Deus, que é o amor a Deus sobre todas as coisas, o amor ao próximo, fazemos nossas orações, ajoelhamos, fazemos nossas penitências, os nossos jejuns. E na hora de provar isso, na hora de ir lá no campo de batalha fazer as ações, não fazem. Muitas vezes nós fazemos isso. Oramos, mas não cumprimos aquilo que nós pedimos. Para alcançarmos as graças de Deus, nós temos que fazer as nossas partes. Nós temos que ter o nosso trabalho diário para a nossa doação nas práticas do bem, para poder alcançar os frutos da graça. Se você não pratica o trabalho de amor com o próximo, você não irá colher nada com isso. A gente precisa de plantar para colher. Ninguém colhe sem plantar nada. E por isso, esse ensinamento da palavra de hoje vem nos mostrar exatamente isso. A nossa necessidade de nos dedicar ao envolvimento aos mandamentos de Deus, de nos doar de tal forma a praticar e não ficar só pedindo, orando e fazendo a parte, como dizemos, a parte teórica, a parte técnica da coisa. Nós temos que ir lá no campo de batalha e fazer. É muito fácil você ajoelhar e orar, mas vai lá pedir perdão para aquele irmão seu que você tem raiva. É isso que Cristo nos convida, é a enfrentar as coisas difíceis. Quantas vezes nós temos raiva de alguém, temos ódio, se nós pararmos para analisar a nossa vida, o nosso contexto, sempre nós encontraremos alguém que nós não queremos bem, que nós queremos o mal dessa pessoa. Agora, o convite de Cristo é exatamente sair da parte teórica, das orações, de ficar só orando e ir lá no campo de batalha e fazer a sua parte. É claro que você tem que orar sim, fazer a sua comunhão, jejuar, mas, além disso, você tem que ir lá e praticar aquilo que você diz que vai fazer. No mais, vamos passar para os comentários do vídeo de ontem.
Os nossos comentários do vídeo de ontem, nós temos aqui o comentário da Doreci Nascimento, que nos mandou: boa tarde, missionário Wagner e todos do canal de oração. Deus nos abençoe sempre, amém, que assim seja. Um grande abraço a Doreci. A Luzanira Maria nos mandou: que Deus nosso Pai abençoe todas as famílias desse canal, que na sua infinita bondade e misericórdia realize em nossas vidas o que necessitamos, em nome de Jesus. Amém. Que assim seja, Luzanira. A Cristiane Anício nos mandou: bom dia, missionário Wagner, a paz do Senhor esteja sempre contigo. Agradeço pelas sábias palavras de reflexão. Deus abençoe sua nova casa e nunca deixe faltar a paz, o amor e a compreensão em seu novo lar. Deus, em sua infinita misericórdia, te ilumine sempre. O Senhor e toda a família, um grande abraço. Muito obrigado pelo seu carinho, Cristiane Anício. Que Deus te abençoe. A Cristiane Anício, eu tenho uma parente que tem esse nome, até parece muito assim, Cristiane Anício, e é católica e tão devota quanto a nossa amiga aqui do canal. Um grande abraço. A Odete Sobral nos mandou: bom dia, missionário Wagner, a todos os irmãos do canal. A paz de Cristo esteja com todos nós. Obrigado pela reflexão e que Deus o ilumine, missionário Wagner, e prepare um bom lugar para a sua morada. Que seja pela vontade de Deus. Desejo boa sorte, amém. Abençoada segunda-feira a todos. Muito obrigado, Odete Sobral, que a paz esteja contigo. A Astéria Maria nos mandou: olá, bom dia, missionário Wagner. Que Deus te ilumine sempre, amém. Mais uma vez, obrigado pela reflexão e boa sorte na sua nova casa, que seja adequado para o seu bem-estar. Bom dia, missionário Wagner, irmãos e irmãs do canal. Que Deus abençoe a todos nós, boa sorte ao missionário em sua nova morada, que Deus abençoe sempre. Um grande abraço. Um grande abraço aí para o José Antelmo, para a Astéria Maria. Que Deus os abençoe e derrame todas as graças nas suas vidas. A Edna Penha nos mandou: obrigado, missionário Wagner, pela sua reflexão do dia. Amém. Boa noite, missionário Wagner. Que a paz esteja contigo. Oração por mim, por minha filha Tatiana e minha família. Meu Deus, alivia minhas dores na coluna. Amém. Obrigado. Que possamos todos aí colocar em oração a Edna Penha pelas suas dores na coluna, pela sua filha Tatiana e por sua família. Que Deus derrame graças e bênçãos na vida de cada uma delas. A Márcia Souza nos mandou: boa noite, família de Deus. Senhor, escutai nossas preces e perdoai nossos pecados e nos proteja de todos os perigos. Amém. Que assim seja. Que Deus olhe por toda a família da Márcia Souza. Hoje aqui está um calor que vocês não têm ideia. Deve estar mais ou menos aí 40 graus. Nossa, está bem quente hoje. Mas graças a Deus, se Deus enviou esse tempo da forma como Ele está para nós, nós só temos que louvar e agradecer, principalmente pela nossa vida e a oportunidade de poder estar acordado, vivo e tendo a chance de sermos pessoas melhores diante da nossa sociedade, diante dos olhos de Deus e diante dos nossos familiares, amigos e aqueles que nós amamos, e até mesmo dos nossos inimigos. No mais, que a paz do Senhor esteja com cada um de vós.